Comunicação, aprendizado e interação social. Essas habilidades surgem desde muito cedo na vida das pessoas e de forma muito fácil, intuitiva. Mas quando a família percebe que a criança não está correspondendo a esse fluxo natural, surge um sinal de alerta. Muitas vezes, isso se transforma num pré-diagnóstico de autismo. E é sobre esse transtorno que vamos conversar hoje no programa Câmara Aberta. Na semana marcada pelo Dia Mundial de Conscientização do Autismo, a gente quer entender melhor sobre ele. Como identificar, como entender as mudanças que uma família precisa para lidar com um autista. As leis que a nossa Câmara Municipal já aprovou voltadas a esse público e os avanços nos tratamentos e na inclusão desses indivíduos na sociedade. Conosco aqui em estúdio está a psicóloga Shamara Rached. Ela é mãe atípica, fundadora do Grupo Autismo Tratável, além de coordenadora de mais de 20 cursos na área do autismo em João Pessoa, Campina Grande e Natal. Continuem com a gente, o Câmara Aberta está no ar. Shamara Rached, seja muito bem-vinda ao nosso programa Câmara Aberta. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui. Depois de 3 anos que eu estive aqui nessa casa, né, em 2019, dia 10 de abril, eu recebi o título de cidadã aqui. Não tem como esquecer, né? Parabéns. Pelo meu trabalho com autismo, é muito bom voltar ao tempo aqui nessa casa. Shamara, vamos começar explicando para as pessoas que acompanham o Câmara Aberta o que é de fato o autismo, essa definição, para que a gente comece com o pé direito explicando a origem. Olha, o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele não é uma síndrome e nem é uma doença. Muitas pessoas confundem, né? Inclusive ele não tem cura. O autista ele pode evoluir, sim, mas uma pessoa tendo autismo, ela vai ter autismo, vai conviver com autismo a vida inteira. Então não existe também uma cura, até porque não é doença. Exato. Como é que o autismo ele se manifesta e quais são os primeiros sintomas quando ele aparece, quando a pessoa... É um sinal de alerta, conforme eu falei já na abertura do programa. Bem, um dos sinais mais assim visíveis é a ausência da fala, né? Geralmente a criança vai crescendo e ela não verbaliza como as outras crianças, chegam aos 2 anos ainda não está falando, às vezes chegam aos 3 anos e ainda não está falando, mas existem sintomas que você pode observar até com 3 meses de idade. Por exemplo, é aquela criança que ela não acompanha um adulto entrando, não acompanha um objeto, é aquela criança que aos 3 meses ela não segura um objeto, não tem um movimento pinça, ela não tem um contato visual com a mãe quando está mamando, ela ri do nada ou ela chora sem motivo. Então, tem muitas características que se pode observar a partir dos 3 meses de idade. Quanto mais precoce o tratamento for feito, melhor vai ser o desenvolvimento dessa criança no decorrer da vida. Aí vai ter falta de contato visual, vai ter dificuldades sensoriais também, então são muitas as características. Não responde ao nome, quando a gente chama ao nome da criança, desde novinha ela já olha de imediato. Esse também é um sinal estranho para se observar quando ela não responde ao nome. Exatamente, não fazer imitações também. Inclusive, tá tendo um estudo agora que os sons vêm para o autista não na mesma intensidade que os sons vêm para a gente. Eles vêm um pouco mais atrasados, talvez por isso a dificuldade deles na fala, né? Esse estudo está sendo feito, eu estou ansiosa para ver os resultados. Por que hoje em dia a gente vê tantas crianças autistas e há bem pouco tempo atrás isso não era tão evidente? O que é que faltou? Isso nunca existiu ou nunca se teve tratamento, nunca se deu visibilidade ao transtorno? Bem, hoje nós temos um aumento de pessoas se capacitando gigante, né, de médicos
para dar diagnóstico, para fornecer diagnóstico. Nós temos mais pessoas conhecendo na escola essas características, mas também junto nós temos um aumento no número de casos. Por exemplo, na minha época eu não me lembro de ter visto nenhuma criança com características de autismo na minha sala, né? E se você for pegar de 1950 para cá, em 1950 a cada 5.000 crianças uma tinha autismo e agora a cada 54 uma tem autismo. Mas isso não é fruto de um subdiagnóstico, assim, dos dados não terem... As crianças não eram levadas para a escola porque elas apresentavam algum tipo de problema e os pais ali mesmo isolavam elas. Exatamente. Isso ocorria muito. Ou elas eram internadas em clínicas psiquiátricas, eram mantidas acorrentadas. Tinha essa cultura de que era uma criança louca no interior. Até no próprio interior aqui de João Pessoa, a gente ainda houve casos de crianças autistas sendo criadas dentro de um buraco na própria casa, como se fosse um animal. E aí, enfim... Graças a Deus, o Conselho Tutelar bateu lá, resgatou a criança e hoje está tendo tratamento, mas até hoje se vê esse tipo de coisa. Lamentável. Xamara, na sua visão, quais são as consequências dentro do contexto familiar quando chega uma criança com TEA, que é o transtorno do espectro autista, você que é mãe atípica, que vivencia isso dentro da sua própria família? Bem, no meu caso, o autismo mudou a minha vida, né? Eu tinha outra profissão e aí eu aceitei o diagnóstico e fui trabalhar nisso. Hoje eu trabalho com isso, porque minha vida virou autismo. Hoje passei a respirar o autismo após o diagnóstico do meu filho. No caso de algumas mães que não aceitam o diagnóstico, isso prejudica não só a criança, que não vai ter as terapias corretamente, mas a família toda. Porque aquela criança ela vai precisar de uma rotina para que não atinja os demais da família. E um outro dado que eu vou te dizer é que esses pais que não aceitam o diagnóstico, e até os que aceitam também, eles começam a ter intervenções entre si, e 80% dos casais pós-diagnóstico de autismo, eles se separam. Há uma taxa de 80% de divórcio, infelizmente. É difícil alinhar uma conduta ali para atender a todas essas demandas que um diagnóstico desse traz para dentro da família? Às vezes um aceita, o outro não aceita, e aquilo cria um atrito, às vezes um faz da forma correta, o outro não. Então o ideal é que os dois estejam em comum acordo para que a criança evolua mais e até para os outros filhos também poderem ter um convívio melhor com aquele irmãozinho que chegou diferente. Justamente isso, os filhos que já estão ali na família, que não possuem o TEA, eles acabam sentindo muito essa questão do olhar mais próximo dos pais para a criança que é autista? Sim, porque o autista ele exige mais atenção. A mãe precisa estar atenta para os comportamentos dele. Ele tem mais demandas, ele gera mais demandas. Ele precisa ser levado para terapias em vários horários, né? Enquanto a outra criança que vai evoluindo normal, digamos assim, de forma mais típica, né? De forma típica, ela não necessita tanto dessa atenção. Então, em muitas famílias, ela acaba sendo esquecida. Mas, felizmente, nós temos o exemplo da família do Mion, por exemplo, que quando ele viaja, muitas vezes ele leva o Romeu, vai a família toda, mas algumas vezes ele viaja só com os outros dois filhos, para que eles tenham um tempo com o pai e com a mãe, porque o Romeu ele exige que seja feita uma rotina e que toda a rotina, todo mundo se adapte à rotina dele. Então o autista acaba exigindo essa questão da família toda, essa união da família toda em prol da melhoria dele, da evolução dele, né? Então, quando todos ajudam, melhora bastante. Nesse caso é importante que os pais que têm outros filhos, eles programem também compromissos e uma atenção individualizada para essas crianças que não passam pelo TEA. Isso é extremamente importante. Isso é extremamente importante para que não se gere outras demandas, né, com a criança de desenvolvimento típico, porque ela pode ter uma depressão, ela pode ter, enfim, uma série de outros transtornos que hoje em dia estão tão presentes na nossa sociedade, principalmente quando se fala em uso de redes sociais, de Instagram, de bullying. É tanta coisa que já tem que as crianças já são capazes de, já são expostas na escola, na rua, em todos os lugares, que já tem que, imagina, com a criança com autismo dentro de casa, é mais uma demanda para ser administrada, né?
Você já falou sobre a questão da negação, que os pais muitas vezes entram em negação quando aparecem sintomas, quando aparece um pré-diagnóstico, até pela própria expectativa que um pai e uma mãe têm de um filho ser maravilhoso, ser, entre aspas, perfeito. Vai para Harvard. Então, assim, quando eles encontram uma situação, né, em que a criança ela não está tendo um desenvolvimento típico, muitas vezes eles entram em negação. Quais são as consequências disso para a criança que tem TEA? Poxa, isso é muito triste, porque quando o pai vai empurrando o tratamento com a barriga, né? Eu digo a você que eu fico até um pouco com raiva, porque chegam pessoas no meu consultório com crianças com 4 anos, a criança não está falando e o pai ainda fica na dúvida se é autismo. O menino não tem contato visual, o menino não faz uma imitação que uma criança com meses já é capaz de fazer, não dá tchau, não segura num lápis, não responde ao próprio nome, não fala. E aí o pai, será que é autismo? Dá vontade de dizer, cara, você não está vendo que você está atrasando o desenvolvimento do seu filho? E aí eu fico bem, não digo para eles, né? Mas eu fico com uma raiva por dentro por ele não ter, né? Tá empurrando isso com a barriga, porque a gente sabe que quanto mais precoce o tratamento, mais rápido, melhor vai ser o desenvolvimento dessa criança. Porque ao longo dos anos, assim que a gente nasce, nós vamos tendo podas neuronais, neurais, ao longo das décadas, né? Ao longo dos anos, digamos assim, das décadas não, dos anos. E essas podas, tem uma poda aos 7 anos que é bem significativa, a gente não tem aquela expressão de que criança é uma esponja, né? Então, tudo que a gente tem que ensinar de bom para uma criança é até os 7 anos. Então, quando passa dos 7 anos, a criança vai evoluir se ela fizer uma fonte, se ela fizer uma terapia, uma terapeuta ocupacional, vai. Mas só que vai evoluir mais lentamente. Então, o ideal é que a gente faça essa estimulação bem precocemente para que a gente não precise correr para resgatar o tempo perdido, né? Então, quando se enxerga alguma coisa errada ali, já corre logo, já vai, o primeiro sinal de alerta, não falou com 2 aninhos, já corre e leva para uma terapia, leva no neurologista, por favor, tá? Só para a gente entender um pouco, a gente fala que o autismo ele tem diversos níveis, diversos graus, que é como as pessoas comuns, mais leigas, identificam e falam sobre o autismo. Até que ponto a criança ela pode evoluir, ela pode conquistar, aprender e estar mais próximo da socialização? Porque algumas crianças têm habilidades para algumas coisas e outras não conseguem nem sequer falar. Eu digo, é o transtorno do espectro autista. Vamos imaginar uma roda de cores, assim, com o rosa, o verde, o vermelho, o azul. Eu não imagino o autismo como sendo leve, moderado e severo. Ele é mais como uma escala de cores. Vamos supor que o rosa seja seletividade alimentar. O autista pode ter ou pode não ter. Ou pode ter do mais escuro para o mais claro. Pode ter, tá entendendo? Vamos supor que tenha problemas sensoriais auditivos. Ele pode ter ou pode não ter. Então, ele é um espectro tão amplo que não se pode jamais dizer que um autista é igual ao outro. Todos eles são diferentes. Você não pode generalizar jamais quando se fala de autista. Você não pode dizer, todo autista não tem contato visual. Mentira, tem autista que tem contato visual. Você não pode dizer que o autista não responde, o autista não casa. Sim, eu sigo autistas no Instagram que são bem resolvidos na vida, tiraram o primeiro lugar no vestibular de várias universidades. Então, assim, a gente não pode dizer como vai evoluir, mas a gente pode, sim, estimular diariamente para que essa evolução seja cada vez melhor, porque eles têm capacidade, sim. E eu trabalho com o ABA. ABA é Applied Behavior Analysis, análise do comportamento aplicada, que ele trabalha com a ideologia de que se o autista ele não aprendeu, não é porque ele não é capaz de aprender aquilo ali, mas é porque foi ensinado da forma errada. Então se procura várias maneiras de se ensinar uma mesma coisa, até que a gente acerte e o autista aprenda aquilo ali que a gente quer ensinar. Então eles são capazes, sim. E não é porque eles não falam que eles não vão entender o que a gente está falando. Eu gosto de bater sempre nessa tecla, porque eles dizem, não fala, ele não entende. Entendem sim. Ele entende, inclusive, quando você diz que ele não pode, que ele não faz, que ele não consegue. Isso aí entra na cabecinha dele. Então, isso é uma das coisas que eu acho mais erradas. Está se falando da criança na frente dela.
Então, o autista, ele pode sim, ele vai evoluir. Quanto mais terapias você fizer, estímulos em casa, estímulo no banho, estímulo em todos os momentos e em todos os lugares relevantes para a criança, não só em casa, não só na clínica, mas na casa da avó, que todo mundo possa ajudar. Quanto mais gente puder entrar nesse barco, melhor. Daqui a pouco nós voltamos aqui em estúdio com um bate-papo com a psicóloga Châmara Rachede. Vamos saber mais sobre o transtorno do espectro autista, o TEA. Até já! Hoje eu resolvi cantar pra essa cidade que resolveu morar em mim e que me faz bem ver o sol nascer na mão, no mar, na areia, sentir o sanhal a correr na minha veia. Hoje eu resolvi cantar pra todo mundo que faz a cidade girar, acontecer, deixar nascer no coração as coisas boas e ver esse mundo girar em volta da lagoa. A vida está voltando ao normal, mas o trabalho da Câmara nunca parou, mesmo durante a pandemia. Vamos continuar a defender e cuidar de você. Câmara Municipal de João Pessoa. No Brasil, o sol nasce primeiro na Praia dos Seixas, o ponto mais oriental das Américas, em João Pessoa, e isso lhe faz ser chamada Porta do Sol. São mais de 800 mil habitantes, povo acolhedor, trabalhador, que convive em harmonia com a natureza, o crescimento e o desenvolvimento urbano desde criança. Dentro da nossa cidade, o cinturão da Mata Atlântica, os parques, os rios e as praias urbanas tornam nosso povo ativo, criativo e inovador, que tem qualidade de vida e é também contemplativo. Olha o nosso pôr do sol. João Pessoa é cidade histórica, com vasto sítio de preservação da memória arquitetônica que revela por quantas épocas nosso povo viveu, se desenvolveu, convivendo com novas tecnologias e a ideia de transformá-la no século XXI numa cidade inteligente com mobilidade, acessibilidade, boa convivência. Uma cidade para todos. Com tanta riqueza, nossa João Pessoa já recebeu muitos títulos. Nasceu como cidade real, é a terceira mais antiga do Brasil. Já foi considerada segunda capital mais verde do mundo pela Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. João Pessoa foi escolhida pela organização International Live como uma das melhores cidades do mundo para se desfrutar a aposentadoria e, recentemente, Cidade Brasileira do Artesanato. Isso é cultura. Temos um grande desenvolvimento: ecoturismo, turismo cultural, de lazer, gastronômico, náutico. E estamos nos tornando cada vez mais fortes como polo de turismo de eventos e de negócios. Somos assim, o antigo e o novo, inovando e criando, crescendo, se desenvolvendo e andando de mãos dadas para ter cada vez mais qualidade de vida e para acolher quem mais queira nos conhecer. O Câmara Aberta está de volta aqui com a psicóloga Châmara Rachede. A gente está conversando sobre o transtorno do espectro autista. Châmara, a gente falou antes do intervalo, mostrou aí leis que foram feitas em benefício da inclusão dessas pessoas, mas dentro dessas leis, né, existem muitas que garantem a inclusão e ajuda até as mães
que são geralmente chefes de família e cuidam e tudo mais. Mas quais são as mais eficientes, na sua opinião, né? Como você avalia essa questão nesse aspecto de garantias? É muito legal ver os nossos governantes aprovando uma série de leis em prol do autismo, né? Cada vez que sai uma lei, a gente, nossa, mais uma vitória. Mas aí quando a gente vem para a prática e a gente vê que essas leis, elas não têm órgãos fiscalizadores para ver o cumprimento real delas. E a gente vê que a inclusão, ela ainda necessita muito, muito, muito de trabalho, que a gente vê que ainda tem escolas que barram autistas, mesmo sendo lei, é obrigatório aceitar e ter vaga para o autista dentro de uma escola. A gente vê que os autistas ainda têm sua vaga negada. A gente vê que os planos de saúde, você tem que entrar na justiça para fazer o seu direito à terapia valer. Tem muitas leis legais? Tem a gratuidade no transporte público em estados como São Paulo. Temos, por exemplo, desconto em passagens aéreas, desconto em compra de carro, direito, enfim. Mas muitas dessas leis, infelizmente, elas ainda não são cumpridas por falta de órgãos que fiscalizam. Então, a gente precisa realmente que isso seja melhor fiscalizado para que a gente possa ter os nossos direitos garantidos de verdade, não só ali no papel, né? O que seria ideal para a educação de uma criança com TEA? Além deles serem aceitos nas escolas, né, que as escolas não neguem vagas, porque temos casos em várias cidades em que a mãe vai matricular e a vaga tem, mas eles inventam que tem que ter um dia de vivência na escola para que a criança conheça. Na verdade é para ver se a criança tem autismo, eles passam aquele dia lá, eles identificam e de repente para aquele que tem autismo a vaga some. Então não só essa garantia da gente ter o nosso filho dentro da escola, como a gente ter a garantia de que esses professores que vão lidar com os nossos filhos, eles tenham capacitação, né? Eles saibam adaptar uma atividade para eles, porque muitos autistas eles precisam da atividade adaptada, para que esses professores tenham empatia ao lidar com os pais, porque muitos não têm, eles veem o autista como uma pessoa que está ali atrapalhando os demais colegas, não só os professores veem, mas os próprios pais. Então precisa se ter mais, como se tem conscientização aí do bullying, né, campanhas de conscientização do bullying, a gente também poderia ter campanhas de conscientização do autismo, para que os pais tenham mais empatia com isso, para que não enxerguem o autista como um coleguinha que está ali emitindo comportamentos estereotipados e esteja atrapalhando o meu filho assistir aula, ou como o coleguinha que fica gritando durante a aula, ou o coleguinha que bate no meu filho. Não é bem assim. Esses comportamentos eles acontecem por alguma questão dentro de sala de aula, alguma questão sensorial, auditiva, que a gente não sabe qual é, mas que se os professores tiverem capacitação para lidar com isso aí, esses comportamentos vão diminuir, as crianças vão conviver melhor e vão aceitar um amiguinho do jeito que ele é, que o ideal é hoje em dia a gente aceitar todo mundo do jeito que é, né? Então essa aceitação precisa estar em todos os pontos da escola. Muito se fala da questão da alimentação, sem glúten, sem lactose, que isso ajuda a diminuir alguns comportamentos da criança com TEA, mesmo que isso não seja algo cientificamente comprovado. Você diria que existem tratamentos alternativos que realmente auxiliam a criança autista? Na verdade, não só a criança autista, mas todos nós, né? Quando mantemos uma dieta saudável, essa dieta ela acaba indo para o nosso cérebro, que funciona melhor e cura várias doenças. Então, por exemplo, se nós tiramos o glúten, a lactose, a caseína da alimentação, ele vai sim desinflamar o intestino. Não sei se você sabe, mas quase 80% dos autistas eles têm problemas de esofagite, gastrite, estomatite, problemas intestinais. O intestino dos autistas eles têm fendas maiores, inclusive. Então, esses autistas, eles precisam realmente ter uma alimentação mais regrada. Eu vou tirar glúten e caseína. Não é bem assim. Você tem que fazer um estudo para saber se o seu filho precisa daqueles nutrientes, porque tem autistas, por exemplo, que eles precisam de carboidrato, eles precisam de ferro, porque estão com dieta restrita. Tem muitos que têm uma restrição alimentar gigantesca, eles não comem, tem uns que comem só Danone, outros que comem só um tipo de biscoito. Então, essa criança ela precisa que sejam acrescentados alimentos na dieta dela e não que sejam retirados. Mas nós temos, como eu disse a vocês, o autismo é um espectro, né? Nós vamos ter aqueles que precisam, aqueles que não precisam. Mas quando a gente vai pegar aqueles autistas que eles precisam desinflamar o intestino para o cérebro funcionar melhor, aí sim a gente precisa da retirada desses nutrientes que fazem essa inflamação. Eu vou te dar um bom exemplo. Quando você come uma salada
e vai trabalhar, você tem o mesmo desenvolvimento de quando você come uma feijoada e vai trabalhar? Não, a gente fica me sentindo mais Aquele pesada peso, quando... exatamente, porque nós temos mais neurônios no nosso intestino do que no nosso cérebro. Então, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Ele funciona em 19 etapas, o cérebro em uma. Então, nós precisamos realmente ter a conjunção inteira. Quanto mais melhor nós nos alimentarmos, melhor vai ser o nosso desenvolvimento dos nossos neurônios de todo o corpo, né? Vamos dizer assim. Vamos saber um pouquinho mais sobre o atendimento público que existe aqui na nossa cidade para pessoas com autismo? Confira na reportagem de Meire Alves. A dona de casa, Isabela Gomes, teve a vida transformada após a chegada do filho, o Manassés Emanuel, de 6 anos, que com pouco mais de 2 anos de idade foi diagnosticado com autismo. Foi bem triste porque a gente não espera, né? Eu acho que o autismo, quando é falado, eu acho que é uma coisa surpresa, ainda mais... Hoje eu acho que nem tanto mais, que hoje tem um vizinho, tem um primo, hoje é mais... Mas quando foi no meu caso mesmo, só tinha uma pessoa que eu conhecia que eu vim conhecer depois de Manassés, inclusive. Seria 2 autistas no município. Hoje está uma demanda bem grande, então hoje está mais rápido para fechar um diagnóstico também. Foi bem triste, eu não conseguia falar sobre, eu chorava o tempo todo, eu olhava para ele, eu via que eu não podia fazer muita coisa por ele. E aí foi muito, muito difícil mesmo. Eu digo que a palavra certa é um luto que a gente realmente enfrenta, porque parece que aquela criança que a gente teve, que acolheu, morreu para vir outra criança. Após o resultado médico, Isabela, que na época tinha 30 anos, voltou ainda mais as suas atenções ao filho, pesquisando e buscando entender sobre o transtorno. A dona de casa diz que no início foi um susto, porque não sabia muito sobre o que acontecia. Só de olhar para a Manassés a gente já via, ele não sentava na mesa com a gente. Se o pai estivesse na sala, ele ia para a cozinha. Se chegasse na minha casa, é uma casa pequena, sem espaço. E ainda assim, ele sabia recorrer daquela situação. Ele ficava no canto dele. Era debaixo da cama, dentro do guarda-roupa. Tirava um lençol do guarda-roupa e fechava a porta, ficava dentro. E quando o pai e a irmã não estavam, que era a hora da escola, que o pai não estava em casa, eles ficavam de boa, transitando na casa. E quando os pais estavam, o pai estava e a irmã estava, eles se isolavam mais. Então, aquilo já não era uma coisa muito normal. Quando chegava alguém lá em casa, que seria a avó dele, os primos, ele ficava muito agitado, ele chorava o tempo todo, ele ficava agoniado, ele gritava muito, muito. E eu dizia assim, gente, será que esse povo fez alguma coisa? E eu não sabia se agarrava no meu pescoço, no posto também era assim, então era gritante. A desinformação do que era o autismo na época era muito grande, disse Isabela, e o apoio de instituições públicas com serviços voltados para pessoas com o espectro foi fundamental, até para as mudanças de hábitos simples, como um passeio com o filho. Hoje, os desafios são outros e Manassés é quem dá o recado. Tu gosta da FUNAD? É claro que sim. Por que tu brinca, é? É verdade. O transtorno do espectro autista, o TEA, é extremamente complexo e caracteriza-se pela dificuldade na interação social e na comunicação associadas a padrões restritos e respectivos de comportamento, interesses ou atividades. A Fundação Centro Integrado de Apoio ao Portador de Deficiência, a FUNAD, é uma instituição pública estadual com referência no serviço de habilitação e reabilitação nas 4 áreas da deficiência: física, intelectual, visual e auditiva. Alice Silva, assessora técnica na área do TEA, diz que a instituição atende hoje 426 autistas com serviços voltados ao apoio psicológico e à inclusão social, além de oferecer atividades artísticas e esportivas. A FUNAD ela é um CER 4, então enquanto centro especializado em reabilitação, nós fazemos o diagnóstico nas 4 áreas da deficiência e também realizamos as atividades de reabilitação. Então, tanto na área física, visual, auditiva e na área intelectual e do autismo, nós fazemos o diagnóstico com a equipe especializada e depois o usuário ele é encaminhado para uma equipe multidisciplinar.
Em relação aos autistas, eles vão ter atendimento de profissionais da psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, educação física, música. Então, ele vai ter um cuidado integral. A gente trabalha com um plano terapêutico singular, que é aquele plano especializado para as demandas terapêuticas que o indivíduo vai apresentar. Então, hoje a gente atende mais de 420 autistas com base nesses princípios. Voltamos aqui com a nossa psicóloga Sâmara Rached. Como mãe atípica, Sâmara, o que você diria para as mães e pais que estão lidando num primeiro momento com o TEA dentro da família? Eu diria que autismo não é uma sentença, é só uma palavra e um diagnóstico. A gente pode fazer com ele o que a gente quiser, a gente pode, lidar com aquilo de uma forma a levar os nossos filhos para a terapia, a fazer com que eles evoluem e a aceitar o nosso filho do jeito que ele é e ir lidando com aquilo ao longo do tempo para que ele evolua cada vez melhor. Ou a gente pode escolher a segunda parte, que é a pior, né? Ir empurrando com a barriga e quando você vê, você tem uma pessoa grande, um adolescente que não fala, que emite um monte de comportamentos que quanto maior fica, mais difícil fica de lidar, né? E o ideal é que você escolha a primeira opção, né? Porque você lidando com o autismo como se fosse apenas uma palavra, você vê que as crianças podem realmente evoluir. E quanto mais cedo você levar, como a gente já bateu nessa tecla aqui ainda agora, né? Quanto mais cedo você levar para a terapia, quanto mais cedo você começar o tratamento e você parar de fechar os olhos, parar de achar que porque não está falando, cara, se não está falando com 2 anos, tem alguma coisa errada, corre para fono, corre para o neuro, tá? Não achem que o autismo é um fim do mundo, não, tá? Autismo é só um diagnóstico, você tem que aceitar o seu filho do jeito que ele é. E acima de tudo, essa criança tem muito a ensinar aos pais. Muito. Obrigada, Sâmara Rached, psicóloga, por esse bate-papo aqui, que nessa semana que marca o Dia Mundial de Conscientização em relação ao autismo. Eu que agradeço.